Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando bem e lutando contra todo esse genocídio que está acontecendo. Para lutar melhor, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Então, o objetivo nosso aqui é fazer uma divulgação. Vocês já viram pelas redes sociais, a gente já começou a divulgação, mas agora vamos fazer uma divulgação aqui de um jeitinho um pouco mais especial. O curso nosso, né? Qual é o método em Marx? Quero falar um pouco sobre ele. Ele é baseado num livro que eu estou terminando de escrever. Esse livro tenta apresentar. Não é um tratado, evidentemente, seria até imbecil isso. É um estudo bastante panorâmico sobre o método de Marx, tentando, a partir do tempo presente, ou seja, a partir da realidade que a gente vive aqui e agora, né, problematizando a partir dessa realidade, percorrer, né, uma série de situações complexas aí, no sentido de contraditórias, no sentido de desigualdades em relação às classes sociais, em relação a o que é a realidade, o que é a verdade, a produção do conhecimento, né? Dentro desse mundo que nós vivemos, que é um mundo capitalista em crise gigantesca. Bom, o objetivo do curso é apresentar, então, algumas palavras para os inscritos, né, sobre o método do Marx, né? Vocês estão vendo aí a página, né, do site, né, em que você faz a inscrição. Eu vou deixar o site aí no link desse vídeo. Feita a inscrição, o curso será realizado, né, entre dia 8 de janeiro até 19 de março, são sábados, tá bom? Sábados pela manhã, sempre das 9 horas, né, às 11. Tá aqui a data e o horário para vocês. E qual que é o conteúdo? Antes de chegar nesse conteúdo, eu vou apresentar aqui o cronograma. Esse videozinho vai ser um pouquinho extenso em relação aos outros. Qual que é o método de Marx? Né? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque muitas pessoas falam, eu quero usar o método do Marx para entender as dificuldades aqui no meu bairro, ok? Eu quero usar o método do Marx para fazer o meu mestrado, ok? Eu quero usar o método do Marx para poder dar vida a um partido revolucionário, a minha organização revolucionária. Tudo bem, a questão é, tem método? Marx tem um método? Se a gente pensar método de acordo com a epistemologia dominante, toda uma tradição moderna, até os nossos dias, Marx não tem método não, seria uma imprudência, né? Um impropério, não cabe. Agora, método enquanto um caminho a ser feito, sim, Marx tem sem dúvida alguma, mas é um método radicalmente diferente disso do que a gente chama de método no dia a dia, né? No dia a dia, digo principalmente na academia, etc e tal, né? Mas os revolucionários têm que se preocupar com o método, evidentemente, para além de mestrado, doutorado, essas coisas aí, né? Para organizar a luta da classe trabalhadora, né? Esse é o objetivo central aqui. Então, o método para Marx é um sentido, só nisso que eu estou falando aqui agora, um sentido muito diferente. Eu coloquei aqui algumas observações, né? Muitas pessoas fazem curso com a gente, etc e tal, sempre pede certificado. Raramente, os cursos que eu organizo têm certificação. Por conta da burocracia, etc e tal. Nem tudo tem que ter certificado, né? Muito bem, então, deixando isso bem claro, né, vai ser pelo Meet, né? Vou socializar para os inscritos, né, lá no início de janeiro o, o link desse encontro aqui via Meet, né? Meet não é porque tem financiamento nem nada, é porque o que está disponível aí para a gente conseguir acessar. Né? Segue aqui embaixo, então, um roteiro, um cronograma. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. São 11 módulos, né? Cada encontro vai ser um módulo. E esses encontros tratarão desse conteúdo aqui que eu apresento rapidamente, sumariamente aqui para vocês. Né? Então, no primeiro módulo, o que é um conceito? Né? Então, eu vou colocar aqui um debate, algumas palavras sobre a perspectiva, né, sobre o que é um conceito, numa perspectiva ontológica. E ontologia aqui não tem nada a ver com metafísica, né? É uma outra perspectiva ontológica, né, que eu estou convencido que é inaugurada sim pelo Marx no século XIX, que é totalmente antagônica, crítica, né, no sentido de superação a qualquer tipo de metafísica, evidentemente idealista ou ainda teológica, né? Enfim, mas a gente vai discutir isso porque nem todo mundo na tradição marxista concorda que há uma perspectiva ontológica no pensamento do Marx, né? Bom, nós vamos debater isso, né? Então, primeiro momento aqui falando, o cronograma aqui segue o sumário praticamente do livro que eu vou disponibilizar depois. Depois eu falo do livro. Primeiro aqui eu estou falando do curso, né, que vai ter um livro também, mas isso posteriormente. Então, um pouco do ato de escrever, né? Na sociedade de tudo aqui baseado sempre na perspectiva de classes sociais. É uma sociedade de classes, a gente não pode ignorar esse elemento central.
né? Então, ou seja, o que é escrever numa sociedade de classe? Quem escreve? Quem é autorizado a escrever? Né? Um operário pode escrever? Uma empregada doméstica pode escrever? Nós já sabemos a resposta que é sim, né? Mas por que na sociedade capitalista que nós vivemos, né, existe uma dificuldade muito grande no que diz respeito à produção de textos? A gente vai debater, né, isso com mais detalhes. A gente vai falar sobre, né, subjetividade e subjetivismo, né, as coisas, a subjetividade, perdão, e o subjetivismo, com uma característica central da sociedade moderna, né? A gente vai retomar essa ideia do conceito, ou seja, o que é o conceito de conceito? Ou seja, o que significa quando a gente fala conceito, né? É diferente de definição. Tem algumas diferenças aqui que são muito importantes, né? A gente vai fazer um debate sobre ontologia, né? Eu não sou um grande estudioso de ontologia, né? Mas há uma perspectiva ontológica aqui nesse contexto que ela não pode ser ignorada, né? Há risco de reproduzirmos a própria gnoseologia, a epistemologia empobrecida do capitalismo, né? Bom, isso aqui é um debate introdutório, né? O segundo módulo, a gente vai falar sobre o que eu estou chamando aqui de matrix epistemológica. O que é essa matrix epistemológica? A matrix epistemológica é exatamente esse padrão moderno, elevado às últimas consequências até os nossos dias, que nos coloca um único método, uma única forma de produzir conhecimento e tem uma preocupação em falar como se produz conhecimento, não o que é aquilo que vai, em relação àquilo que vai se produzir conhecimento. E a gente vai fazer esse debate clássico sobre sujeito e objeto, né, na pesquisa. Agora, atenção aqui, amiguinhos. Quando eu falo pesquisa aqui, investigação. Você pode estar fazendo isso de forma institucionalizada ou não. Eu estou para além da academia. Todo mundo que já acompanha os nossos cursos sabe disso, mas é sempre bom dizer, né? Então, a gente vai falar o que é esse tempo presente. Tem uma ideia de tempo presente muito ligada à tradição francesa, no Instituto de História do Tempo Presente, né, final dos anos 70. A gente está para muito antes disso, né? Isso aí é uma outra perspectiva. Tempo presente aqui para nós é a partir da realidade concreta, toda caótica, né, que já se debruçou Marx no século XIX. Então, o referencial para pensar tempo presente aqui, eu não estou na França, né? Eu estou junto com Marx para pensar o que é esse tempo presente, né? E o que é, então, afinal de contas, a tal da matrix epistemológica? Ela está presente em todos os lugares, né? Essa figura aqui, matrix, não é só uma figura de linguagem, é uma palavra realmente que eu acho que dá o sentido esperado para esse tipo de epistemologia que nós hoje reproduzimos, né? E muitas vezes, a maior parte das vezes, inconscientemente. O que é esse método? E aí continuamos o debate central do nosso curso, né? Ou seja, o método de Marx é o método do Descartes, é o método do Kant, é o método do Hegel, né? Não é, né? Então a gente vai tentar entender o que é esse método para o Marx, né? Qual é o método? O tema do nosso curso é uma pergunta, é uma problematização. Qual é o método do Marx? Não é um método tradicional, né? Como é que é dentro desse método, né, as várias concepções, pelo menos as centrais concepções sobre o método, qual é a posição, né, o que é sujeito, o que é objeto diante de uma investigação. Bom, aí a gente vai para o módulo 3. Esse aqui talvez o mais polêmico de todos, né? Bom, acho que não tem nenhum módulo aqui que não é polêmico, né? No módulo 3 a gente vai falar sobre o materialismo histórico e o materialismo dialético, como um método acadêmico, epistemológico. É possível isso, né? E o que é esse método materialista histórico? Aí o debate é gigantesco. Vocês viram que eu não coloquei nem subtítulo aqui ainda, né? Mas o que é esse materialismo histórico dialético? É o marxismo-leninismo? O materialismo histórico dialético é o método do Marx? É o método do Engels? É o método dos dois? É o método de quem? Né? O que é esse MHD que muitos falam? Né? Isso existe? Existe. Né? Foi o Marx que inventou? Tese para poder dar um spoiler. Não, Marx não inventou nada disso. Né? O método do Marx tem um nome e a gente vai discutir isso. Né? Agora, a tradição marxista se criou, se desenvolveu, né, a partir do Marx. E o que essa tradição marxista, esse marxismo vulgar, ou como muitos preferem, esse marxismo predominante, desenvolveu em nome de um método marxiano, é uma outra história e a gente vai debater isso, né? Passando aqui, evidentemente, pelo stalinismo, né, pelas contribuições de autores como Luiz Althusser, enfim, e outros mais que a gente vai debater.
O segundo módulo a gente vai falar aí, a partir do segundo módulo, então observa assim, primeiro módulo, segundo e terceiro, é uma grande introdução, um grande preâmbulo, é uma grande antessala necessária para realmente a gente entrar no grande salão das discussões que marcam, né, as várias tendências do pensamento revolucionário. E aí eu chamo para debater exatamente o sujeito central de tudo isso, o próprio Marx. E aí a gente vai, a partir dos textos do Marx, discutir o método, né? Como é que comparece na pena do Marx, portanto, com um caráter marxiano. Lembrando, marxiano não é título de autoridade, nada, simplesmente produzido pelo próprio Marx, né? Então, no módulo 4, a gente vai debater os manuscritos econômicos filosóficos, sempre buscando focar a questão do método, pressupondo que no módulo 1, 2 e 3 a gente já deixou muito claro, vai deixar muito claro, o que é método para Marx. Não é um método de metodologia científica, necessariamente essas coisas aí que a gente consegue aprender em alguns momentos da vida, né? Alguns. O que é método? Como é que ele comparece, né? E ele não comparece de uma vez só e está pronto, acabado. Ele está em construção. Há uma trajetória da construção desse caminhar, né, do Marx. Guarda isso, caminho, caminhar. É aqui que a gente vai discutir método, é por aí que a gente vai discutir método em Marx, né? Então, a gente começa lá com o texto de 44, os manuscritos, né? Sempre agora com os textos do Marx e sempre se preocupando em colocar o texto dentro do contexto histórico, né? Isso é fundamental para a nossa tradição. Então, os manuscritos, A Golpe de Martelo, Crítica da Filosofia Dialética de Hegel, a Crítica da Filosofia... Enfim, aqui a gente vai discutir, então, um momento desses manuscritos, né? Não é toda a obra, por isso a nossa proposta de pesquisa, de curso, e ali na frente, livro, não é uma exagese gigantesca, a gente não tem, não é possível, pelo menos da minha parte, não tem condições de fazer isso, mas há um caminhar, em sintonia e coerência com o método marxiano, né? Há um caminhar, né, a ser feito, um caminho a ser feito, e a gente vai caminhar junto aqui nesse debate, né? O módulo 5º, o quinto módulo, a gente vai debater sobre a ideologia alemã, né, sempre nessa mesma proposta, né, texto e contexto desse material, né, o que é então essa teoria materialista da história, isso declaradamente, né, a partir de Marx e Engels, o que é uma teoria materialista da história, né, a oposição entre materialismo e idealismo histórico. Então, são algumas palavras aqui, né, sobre esse módulo de número 5. No 6º módulo, a gente vai para a miséria da filosofia, né, em que o Marx vai tratar de expor, né, de alguma forma, o método, de forma crítica, o método do Proudhon, e ao mesmo passo que faz isso discordando, né, vai apresentando para nós ali, em alguns pontos, o método, né? Mas isso é nos anos 40, né? Há uma trajetória. Não perca isso de vista, né? Se a gente perder isso de vista, né, vai ficar difícil, né? Porque o método em Marx não é um conjunto de regras pré-estabelecidas, exógenas, idealizadas por alguém e imposto para o outrem, né? Ou seja, é um processo de construção, né? Elementos se mantiveram até o final de sua vida, né? Outros elementos foram superados, elementos foram substituídos, né, que tem a ver com a superação, e por aí vai, né? A gente pensa, eu quero entender o método de Marx, então eu pego a miséria da filosofia, tem até um capítulo lá sobre o método. E aí então você vai ter acesso a um debate sobre método, que é um debate crítico sobre o método do Proudhon, que o Marx faz, né, ali nos anos 40. A gente tem que entender o processo, não é só antes dos anos 40, nem só depois, mas o processo. Aqui, já vou adiantando, nada dessa, não acredito, não estou convencido de que não é possível, não se sustenta, não se mantém de pé a ideia de divisão epistemológica, né, do próprio Marx, que só mais evidencia os limites dessa matrix epistemológica, mesmo entre os marxistas. Claro, todo mundo sabe aqui que eu estou falando do Louis Althusser, da importante contribuição do Althusser. Bom, e aí a gente vai para o módulo 7º, né, o Manifesto do Partido Comunista, que muitos acham que é só um texto, né, publicitário, que é um texto publicitário no sentido de propagandista, etc e tal, né, um panfleto, coisa do tipo. Bom, tem essa função panfletária, mas o que é isso? Né? Qual é o contexto, né, desse texto? É importante dizer isso, é um texto da mais alta relevância, não é só um texto, muitos colocam simples, fácil de ser estudado, de ser entendido, mas é uma produção militante, né, dentro de uma organização que propunha se distinguir, se diferenciar dos socialistas, porque propunham algo radicalmente diferente, né, e que muitos marxistas, eu acredito, muitos ditos comunistas de hoje,
fazem questão de ignorar, né? Que é o fim da propriedade privada, né? A ditadura do proletariado e etc. Bom, e aí tem alguns subtítulos, eu não vou ficar lendo todos porque vai ficar muito longo, mas vocês podem ler aí, fique à vontade. O módulo oitavo, né, o módulo de número 8, a gente vai falar sobre um texto extremamente importante, né, o 18 de Brumário, né, texto central para a gente entender essa construção do método em Marx. Lá, lembrando, os 3 primeiros módulos, vamos tentar deixar claro aqui, né, lá no curso, o que é esse método Marx. Não é o método que comumente chamamos ou pensamos, né, no dia a dia. E sempre focalizando o método, a gente vai tentar fazer esse caminhar, né, propedêutico sobre como esse método é construído, como ele comparece nas obras do Marx. E o 18 Brumário é um texto central para isso, né? Mesmo esquema, texto e contexto, né? E não é simplesmente texto e contexto, está em todos os capítulos aqui, a partir do 4º, né? Onde eu começo a tratar do próprio texto do Marx. E não é simplesmente uma mera historinha, né, que a gente conta na introduçãozinha do debate. Precisa contextualizar o momento em que o texto está sendo produzido, né? Não é à toa que no módulo 1, olha lá como é que a gente começa o módulo 1. Qual é o eixo primeiro total do debate do módulo 1? Né? Um pouco sobre o ato de escrever. Né? Não é à toa, não é sem querer. Né? Então voltamos aqui. Depois do Manifesto Comunista, a gente vai para o 18 Brumário. Depois do Brumário, a gente vai para um texto extremamente central. Né? Mas esse texto traz uma herança hegeliana. Olha, certamente até o Capital traz a herança hegeliana. A questão é se a gente vai reproduzir hegelianismo ou socialismo revolucionário. Né? Como se apropria disso? Né? A partir da centralidade do objeto. Aqui um texto muito importante que só veio a público, como outros aqui, né? Só no século XX, que é a Introdução de 57. Em 1859, Marx faz uma referência a esse texto, né? Mas esse texto ficou perdido, depois foi encontrado um texto e contexto, eu explicarei tudo isso aqui. Né? Aqui é importante porque é o texto mais clássico, além do Capital, antes do Capital, em que Marx fala sobre o seu método. Né? O que é o método correto? Né? Mas método, e aí me parece que se consolida nesse momento da história, 1857, né, no que vai ser depois chamado de Grundrisses e tal, essa série de rascunhos, uma ideia de caminho, do método enquanto caminho. A gente vai debater isso, né? Espero que lá no curso, na altura desse campeonato no módulo 10, isso já fique bastante nítido para todos, né? Mas também não está acabado, não tá. Quando é que acaba, então, a construção do método em Marx? Olha, acaba só quando ele morre, infelizmente, né? Então, e a gente tem que fazer esse esforço de buscar esse movimento. A gente não vai, evidentemente, captar as minúcias absolutas, né? Absoluto não dá, né? Mas agora a gente precisa captar, sim, a centralidade dessa preocupação nas obras do Marx. E a gente vai ver que essa preocupação é bem diferente de hoje, quando nós falamos em método. A maior parte das pessoas que eu conheço, quando falam de método, estão falando de uma forma, de um momento específico da vida, de um grupo pequeno de pessoas que conseguem entrar na universidade para fazer pesquisa, etc, etc. Né? A gente vai ver que método, aqui no nosso curso, no nosso livro, ele é um desdobramento muito para além da academia. Né? Lembrando que Marx não estava escrevendo nada disso, em nenhum programa de nada, nenhuma graduação de nada. É na militância revolucionária. Ponto, na outra linha podemos continuar. Então, esse texto é bastante importante, né? Mas ele não esgota a construção do método. Né? A gente precisa fazer esse percurso, né? Como eu disse e repito, em coerência com a ideia de método, né? O conceito de método em Marx, né? Essa perspectiva que ele tem de método, é o caminhar, é a construção dentro do processo histórico. Né? O módulo 10. Né? Esse módulo 10, aqui apresentado, ele é, na realidade, um debate com minha tese de doutorado. E que minha tese de doutorado, lembro também, que não é só uma pesquisa acadêmica. Né? Eu fui estudar isso no doutorado porque eu era militante de uma organização trotskista. Né? Embora muitos militantes não estão nem preocupados com essas pesquisas, né? Mas ela já começou antes da academia, depois eu formalizei ela por conta de ser professor e essas coisas todas aí. Né? Mas é uma pesquisa que se dá a partir da militância, não a partir de uma sugestão de um orientador ou sugestão de um curso, de um programa, né? Eu levei isso para dentro de um programa, fazer disputa também lá dentro. Mas enfim, essa é outra história particular. Esse texto, Para a Crítica da Economia Política, né, ele não é necessariamente fruto dessa pesquisa que eu fiz recentemente, mas ele é fruto no sentido de que, na realidade, a pesquisa que eu desenvolvi agora,
desses últimos 3, 4 anos, é um desdobramento desta pesquisa do doutorado, né? E por conta da militância trotskista. E aí eu trago esse capítulo 10 com um texto que é um debate que eu já coloco lá. Aqui está ampliado esse debate, né? Não é o texto mais original, mas as minhas mestras são todas elas aí, já publicadas, não publicada, mas está lá como uma pesquisa acadêmica, né? Apresentada à academia. E é importante porque a gente vai discutir aqui o conceito de história e tempo presente, né? A partir de uma perspectiva do método de Marx, né? Que é um texto muito importante, que é o texto, né, esse Para a Crítica da Economia Política, é um livro que o Marx publicou em 1859, né? Que também é importante. Então, nesse sentido, uma trajetória. A história não é linear, esse é um movimento posterior, né? Posteriori, que nós temos condições de fazer no sentido, usei uma palavra meio estranha, mas eu vou colocá-la de novo, no sentido propedêutico, né, de se fazer entendido. Estou buscando essa linearidade propedêutica, né? A história não é linear, a produção do Marx, né? Enfim, pois bem. E aí nós fazemos um último encontro, só para finalização, que é o objetivo de fazer uma síntese, né, de tudo isso. Lembrando que em cada módulo, não é só eu falando, eu vou ter o momento da exposição desse conteúdo e sempre em todos os módulos a gente vai abrir para o debate, né, e vamos conversar e aprendermos e assim vai. Lembrando, mais uma vez, não tem certificado, né, não tem nem tudo precisa ter certificado, né, esse não é o objetivo aqui. Lá em janeiro, eu vou socializar uma primeira versão de um livro, que vocês também acompanham na rede social, já viram que eu estou começando a fazer uma publicização de um livro, que na realidade é fruto de uma pesquisa que se expressa aqui centralmente nesse curso, e tudo isso é baseado em um livro, né? Uma pesquisa na realidade, é uma tese que eu escrevi no pós-doutorado e que espero virar livro aí, etc e tal, e a partir desse livro, que já está, sei lá, 98% concluído, eu organizei esse curso. Posteriormente, esse livro será publicado. Mas ali, para aqueles que estiverem inscritos no curso, né, mesmo estando no Prelo, em outro momento eu explico por que fala Prelo, né? Tem a ver com o nome da máquina que imprimia, mas enfim, eu vou socializar uma versão provisória, né, de um PDF deste livro, considerando que já tem aí até janeiro, provavelmente até concluso, né? Mas ainda não finalizado, né? Mas eu vou socializar esse livro até para vocês terem uma referência de textos, etc e tal, sendo que neste texto meu, né, esse livro de prelo, vamos chamar assim, tem lá as referências todas que eu uso, né? Bom, é isso, pessoal. Demorou um pouco esse vídeo, mas eu acho que é importante para poder socializar qual é a proposta desse curso, né? E tudo isso aqui se dá dentro de um momento de crise pandêmica. Não acabou a pandemia. Tem um pessoal meio perdido aí, achando que acabou a pandemia. Que a pandemia não acabou. Tem muita gente morrendo ainda pelo mundo todo, né? Embora as vacinas chegaram, isso é muito importante. Tem que pensar na dose terceira. Quem não tomou tem que tomar, né? As crianças ainda, menores de 12 anos no Brasil, ainda não foram vacinadas, né? Retorno às aulas, né? Contaminação com esse retorno já está acontecendo na rede pública e na rede privada. Então, assim, a gente tem que tomar todo cuidado, né? Todo um genocídio brutal orquestrado, né, pelo presidente Bolsonaro, né? Há uma necessidade de superação disso, né? Não acredito que a superação se dá pelas eleições, de forma alguma. É preciso entender como é que funciona a sociedade, né? O objetivo desse curso é a gente abrir um debate, abrir não, já está aberto, né? Mas contribuir para um debate que busca entender a realidade que nós vemos hoje, né? E nesse sentido, Marx, sobretudo o conceito de ideia, o conceito de método para o Marx nos é ainda absolutamente atual, né, e fundamental. É uma questão de vida ou morte. Beleza, pessoal? Um grande abraço então para vocês. Ajudem a compartilhar o vídeo, as matérias aí que a gente está soltando sobre a divulgação do livro. E até janeiro. Um abraço para todo mundo e a gente se vê até lá. Tchau, tchau.